O Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz depois de todo o continente da Ásia, mas o número é bastante representativo. O arroz tem a sua maior produção na região sul do país, mas também grande força no Mato Grosso. Em Minas Gerais também o arroz tanto é produzido quanto é pesquisado. A produção de arroz no país, as pesquisas realizadas para melhorar a produção e gastar menos água. É o assunto do nosso programa que começa agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil 527 Claro HD, está em Sabará, que bom, hein, que você está acompanhando a gente, está em Belo Horizonte, bom demais também. Caminhos abertos aqui para o canal Viver Brasil em Contagem, caminho também em Betim. Você que está no Triângulo Mineiro, Uberaba e Uberlândia com a gente, Ipatinga no Vale do Aço, Governador Valadares com a gente também na região leste de Minas. No mundo todo, você acompanha o canal do YouTube do canal Viver Brasil, muita coisa acontecendo nesse canal que é de Minas, feito por Minas para todo o Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante sobre a questão do arroz, a produção do arroz no Brasil. E eu tenho a honra de receber agora, direto do Rio Grande do Sul, para participar com a gente, o pesquisador da Embrapa, ele que é da cidade de Pelotas. Olá, meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui. Ariano Magalhães, muito bom ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso, uma satisfação. Também vamos conversar com o Fábio Aurélio, que é pesquisador da EPAMIG, do Programa Estadual de Pesquisa em Grãos. Olá, Fábio, muito bom ter você aqui com a gente. Mais uma vez, a EPAMIG marcando presença aqui no AgroB. Boa tarde, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos divulgando o nosso trabalho. Sextou! Se você está acompanhando aqui o nosso AgroB nesta tarde de sexta-feira, ótimo carnaval para você, muito juízo. Se vai para a folia, se é que pode ir para a folia, boa folia. Se vai descansar, bom descanso. Fique muito bem informado. Se você está acompanhando uma reprise desse programa, bom dia, boa tarde, boa noite para você também. Vamos falar agora sobre o arroz, mas antes, falar de uma coisa muito importante, que é o arroz do ciclo precoce. Uma pesquisa está acontecendo na Embrapa. Vamos acompanhar essa pesquisa para você entender um pouco melhor. Ariano, essa pesquisa acontecendo, dê detalhes para a gente como é que está sendo trabalhar aí mais uma possibilidade, uma vez que a gente conversava aqui até antes de entrar no ar, né, a água que é utilizada na agricultura, ela é utilizada, ela é reutilizada, ela é utilizada na lavoura. A gente acha que é o desperdício da água. Não há desperdício da água, mas se você passa a utilizar menos água nesse processo, é bom também para o meio ambiente, né? Com certeza. O trabalho desenvolvido nessa BRSA 705, ela foi lançada na semana passada
aqui na 32ª abertura oficial da colheita do arroz, e tivemos a grata satisfação de obter esse êxito de uma cultivar de ciclo precoce, como você mesmo disse, associando o menor uso de água de irrigação. Isso é custo para o produtor, né? Porque ele precisa bombear essa água, ou utilizando diesel ou sistema elétrico, né? E com alta produtividade. Então, esse sistema irrigado, ele, embora tenha as suas vantagens, ele tem essa questão da utilização da água, e nós, como pesquisa e como sociedade, buscamos, né, essa racionalização de insumos, e a BRSA 705 vem atender a este propósito: elevada produtividade com ciclo precoce e menor utilização da água de irrigação. E a gente está recebendo aqui também o Fábio, que aí é uma grande oportunidade da gente explicar aqui os tipos que a gente está trabalhando de arroz, né, Fábio? Você faz uma forma, já pensa o arroz, já trabalha, pesquisa o arroz de forma diferente, né? Isso. Aqui na EPAMIG há um programa de melhoramento que é realizado em parceria com a Embrapa e com a Universidade Federal de Lavras, que desenvolve cultivares voltados para o cultivo no ambiente de terras altas. Ou seja, a gente cultiva arroz em terras secas, né, onde não há aquela inundação. O que não quer dizer que elas não possam vir a ser irrigadas por aspersão, irrigação convencional. Uhum. Então, é um sistema de produção diferente, que tem objetivos um pouco distintos, onde nós alcançamos produtividades inferiores ao arroz cultivado nas várzeas, mas que é um sistema de produção que pode ser muito importante quando a gente pensa em todo o ecossistema de produção nos cerrados, né, nas regiões que são importantes no cultivo de grãos em Minas Gerais. E a gente pensando nessa questão, falando da produção de arroz, aproveitando, né, que a gente tem essas duas vertentes, né, para a gente entender aqui no popular, um arroz mais molhado e o outro seco, né, para a gente entender. Uma produção é mais molhada e a outra na parte seca. Mas, de qualquer maneira, essas duas formas utilizam água, né? Só para a gente deixar claro aqui. É utilizada a água também nesse seu processo do arroz em terras altas, né? Perfeito. Sim, na verdade, sim. Os dois cultivos, né, a planta necessita de água. A diferença é que o que a gente chama de irrigado aqui no Rio Grande do Sul, ele fica com uma lâmina de água, ele fica com uma piscina natural, né? Dada essa topografia plana e os solos hidromórficos, a gente consegue colocar água no campo, em cima da superfície do solo. Então, fica-se com uma lâmina de 5 a 10 centímetros de água, e o arroz se desenvolve, ele não fica submerso, mas ele sempre tem, como se diz, água no pé e sol na cabeça. Então, ele não tem a instabilidade de produção no caso de uma eventual seca, uma intempérie. Então, ele é um grande estabilizador da produção, por isso ele se torna mais produtivo, né? E ele acaba sendo mais eficiente na produtividade por hectare. Então, em média, assim, se consegue colher 10 toneladas do arroz irrigado por inundação, e o arroz de sequeiro, né, em torno de 5 toneladas. Então, o sistema é mais eficiente quando se faz a inundação, o arroz irrigado. E a produção mundial, 70% ela é oriunda dos sistemas irrigados por inundação, justamente por esses aspectos, né? Tem controle também de plantas daninhas, que a água, depois de estabelecida a lavoura, que se coloca a lâmina de água, ela se torna uma barreira para a emergência de outras plantas invasoras, que a gente chama de plantas daninhas. Então, isso é uma outra vantagem, que não tem se a mato competição. No arroz de sequeiro, tu tens que controlar melhor essas ervas daninhas, porque senão elas competem por água, luz e nutrientes do solo com o arroz de sequeiro.
Mas, assim, falando dentro das pesquisas, a EPAMIG é uma parceira estadual da Embrapa, a Embrapa em âmbito nacional, ela tem uma rede de pesquisa, e o nosso programa dentro da Embrapa chama-se Melhor Arroz, né? Uma junção das palavras, né? E esse Melhor Arroz, ele tem uma base única de germoplasma, nós temos todos uns blocos de cruzamento no qual a gente mistura pais ou genitores do irrigado e do sequeiro. Então, a gente começa a base genética das pesquisas já misturando esses... E depois a gente faz uma seleção desses genótipos em função dos ambientes. Então, a turma do arroz de terras altas trata mais a seleção aí nos estados da região tropical, e aqui na região sul nós fazemos a seleção desses genótipos para o sistema irrigado. Mas é um trabalho extremamente complementar, muito interessante, e se bem explorado, como está sendo, né, a gente consegue colocar cultivares bem produtivos e bem adaptados em todas as regiões do Brasil. Agora, curioso, né, gente? Então, estamos aqui com um canal aberto aqui em Belo Horizonte, nos estúdios do canal Viver Brasil. Estamos em Pelotas com um pesquisador da Embrapa, estamos em Lavras com um pesquisador da EPAMIG, mas eu vou perguntar para vocês do Tocantins, que tem sido um arroz que tem se destacado, sendo o terceiro maior da produção nacional. E um detalhe, né? 90% das sementes, a coisa toda começou com a Embrapa, né? A Embrapa que fez esse trabalho de desenvolvimento desse arroz do Tocantins. Para quem tenta dizer que não existe ciência, a ciência é muito presente. Olha só o que fez em Tocantins. É um case muito legal esse, né? Perfeito. Não sei se o Fábio quer comentar, mas essa interação, né, com um grupo de pesquisas da Embrapa Arroz e Feijão, né, que tem atuado fortemente lá no Tocantins, e da Embrapa Pesca e Aquicultura, também a unidade que está no estado de Tocantins, né, tem viabilizado isso numa área de várzeas do Tocantins, e as cultivares têm ido muito bem. Então, por curiosidade, a cultivar mais plantada no Tocantins hoje é a BRS Pampeira, que é uma cultivar que nós lançamos aqui para o Rio Grande do Sul. E ela se adaptou muito bem, graças à sua sanidade em termos de pressão de doenças. Ela é bastante sadia e tem resistência moderada à principal enfermidade, que seria a brusone, e tem se adaptado muito bem, de elevada produtividade. Mais de 50% do estado do Tocantins é plantado com essa cultivar, que foi lançada inicialmente para o Rio Grande do Sul. Então, ela tem uma área bem expressiva, e a gente tá tentando lançar outras cultivares, mas a pesquisa da Embrapa Arroz e Feijão e da Embrapa Tocantins aí tem sido muito forte, né, em função dessa interação, né, de equipes. E, assim, só para complementar, essa 705, que foi apresentado um vídeo e lançado ela aqui para o Rio Grande do Sul, ela já está sendo testada, né? E estamos pedindo a extensão de plantio para os estados do Tocantins, Goiás, Roraima e Maranhão. Então, ela tem adaptação para esses estados também. Interessante, muito legal. Fábio, quer complementar, e até mesmo peço para você complementar aí essa análise do Tocantins, que também a gente pode aprender com ela, né? Essa pesquisa e tudo mais. E, ao mesmo tempo, queria te perguntar como é que a gente anda em Minas Gerais, já que a gente tem um caminho um pouco diferente, um propósito um pouco diferente, mas também de sucesso, né? Então, até para entendermos que há um trabalho de pesquisa convergente, gostaria de parabenizar o pesquisador pelo lançamento da cultivar. É interesse de todos nós lançarmos cultivares de ciclo precoce, onde a gente obtenha o máximo de produtividade no menor de tempo. Então, quando ele obtém um intento desse, é de se parabenizar.
É preciso contextualizar que quando a gente fala de arroz de terras altas, a gente fala de uma questão que está muito intimamente ligada à abertura das regiões de cerrado, né? Então, hoje, o cerrado brasileiro é um grande celeiro de produção agrícola, mas no passado não era assim, né? E esse desenvolvimento ocorreu em função das técnicas de agricultura tropical que foram desenvolvidas pela Embrapa, pelas suas parceiras, como é o caso da EPAMIG, pelas universidades, né? E lá no começo, quando o cerrado estava sendo desbravado, a cultura do arroz de terras altas teve grande importância. Por quê? Porque a cultura do arroz ela tem uma boa condição de adaptação, de suportar determinados estresses ligados à fertilidade do solo. Então, o arroz de terras altas ele suportava melhor a acidez do solo, a toxidez por alumínio nesses solos ainda que estavam em processo de correção. Então, neste momento, o arroz entrou como uma cultura muito interessante para o desbravamento dessas regiões de cerrado. Posteriormente, esse arroz de terras altas ele passou a competir com outras culturas que apresentam melhor competitividade, com cadeias produtivas mais estabelecidas, né, como é o caso da soja e do milho. E o arroz de várzeas também é cultivado em ambiente tropical, como é o caso de Tocantins, com grande sucesso, e o trabalho da Embrapa tem muito a ver com isso. Quando a gente vem falar de Minas Gerais já foi um produtor muito maior de arroz, principalmente quando as nossas regiões mais tradicionais de cultivo de arroz irrigado, né? Nós temos ali a região de São João do Nepomuceno, a região de Arcos, região de Muriaé, a região de Ipanema, né? A região ali de Aimorés, são todas regiões onde houve um cultivo de arroz com grande pujança. Infelizmente, são regiões que tiveram um declínio na sua capacidade produtiva. E o arroz de terras altas, que estava ligado lá a esse desbravamento do Cerrado Mineiro, ele acabou sendo substituído por outras culturas, como é o caso da soja e do milho. Mas hoje, diante dos desafios que se apresentam para que nós tenhamos sistemas de produção de grãos mais sustentáveis, sistemas de produção de grão onde a gente consiga ter uma maior capacidade de aumento de matéria orgânica dos solos, o arroz volta a se apresentar como uma alternativa viável. Inclusive, os trabalhos de melhoramento que são realizados em parceria entre Embrapa, EPAMIG e UFLA já começam a realizar testes no sentido de desenvolver cultivares que possam ser cultivados no que a gente chama de segunda safra, ou seja, em regiões onde a gente possa colher uma soja precoce ou super precoce, que o arroz possa vir a ser uma opção para o cultivo em segunda safra, apresentando inúmeras vantagens, como, por exemplo, a supressão de plantas daninhas, que são daninhas para outras culturas, né? Auxílio no controle de pragas e doenças. Perfeito, gente. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua a falar do arroz, mas a gente vai falar também de como essa dobradinha com o feijão faz com que o arroz seja bastante consumido aqui, principalmente para o nosso público interno. A gente vai para o intervalo, volta já já, aqui com o nosso jeito diferente de falar de agronegócio, de agropecuária, de agricultura. Já já.